Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um simulado de informática que chega aqui ao nosso canal. Então, nesse vídeo, vamos resolver 7 questões envolvendo o tema hardware. Agradeço desde já o seu carinho, a sua atenção. Eu mando aquele abraço mais do que especial para os apoiadores do nosso canal, como a nossa querida Aline Mendes Luciano, tem o grande Emerson Pereira da Silva, Samuel Carlos e Anessa Rodrigues. Agradeço o carinho de todos vocês. A gente vai agora iniciar a leitura e correção das questões desse nosso simulado. Então, a questão 1 vem com a banca MS Concursos. Marque a alternativa que apresenta um dos seguintes componentes que é responsável por armazenar dados de forma permanente em um computador. Vamos lá. Componente que é responsável por armazenar dados de forma permanente. Então, temos aqui memória RAM, processador, placa de vídeo, disco rígido e fonte de alimentação. Então, esse componente responsável por armazenar dados de forma permanente de um computador é o disco rígido ou HD, Hard Disk em inglês. Olha aí, gabarito da nossa questão. Letra D, disco rígido. O disco rígido é uma unidade de armazenamento magnético, que mantém os dados mesmo quando o computador é desligado. Ele é usado para armazenar o sistema operacional, programas, arquivos pessoais e outros dados de longo prazo. Então, gabarito, reforçando aqui, letra D. Questão 2, também com a MS Concursos. Lembrando que a qualquer momento você aperta pause do nosso vídeo, tá bom? E responde com calma, com atenção, e depois volta para a gente identificar o gabarito. Marque a alternativa que apresenta a função do processador em um computador. Temos aqui armazenar dados, gerenciar as configurações, controlar o acesso à internet, realizar cálculos, exibir imagens. Vamos lá, gabaritar e revisar esse conteúdo. O processador, também conhecido como CPU, Central Process Unit, é o componente central de um computador e sua função principal é realizar cálculos e processar informações. Olha o gabarito surgindo na tela. Letra D. Ele executa instruções de programas e manipula dados de acordo com essas instruções. O processador é responsável por realizar uma variedade de tarefas, desde operações matemáticas simples até operações complexas de processamento de dados. É o que o torna o grande mestre, o torna o cérebro de um computador. Então, gabarito, reforçando aqui mais uma vez, letra D. Vamos lá, Banca Selecom. E lembrando que agora você pode ser membro aqui do nosso canal, paga lá uma taxa simbólica mensalmente, tem direito a alguns conteúdos exclusivos, benefícios diferenciados e também acesso a um grupo do Telegram, onde eu vou estar publicando rotineiramente conteúdos e informações relevantes para você que acompanha o nosso trabalho, para você que está se preparando e que está querendo conquistar a tão sonhada vaga e estabilidade. Vamos lá, Selecom. Um componente de hardware que permite fazer entrada de dados para o computador. Entrada de dados. Teclado, impressora, navegador web ou sistema operacional. Então, o teclado, olha aí, o teclado é um componente de hardware que permite a entrada de dados em um computador. Então, é o nosso gabarito, letra A, teclado. Ele é usado, olha aí, para inserir texto, comandos e outros tipos de informações no sistema. Portanto, o teclado desempenha um papel fundamental na interação entre o usuário e o computador, possibilitando a entrada de dados alfanuméricos e, em alguns casos, de comandos especiais. As demais opções não estão relacionadas diretamente à entrada de dados, como a impressora, que é saída, a impressora é saída, o navegador web,
que é um software para acessar para acessar a internet. E o sistema operacional, que também é um software. Opa, um T aqui, responsável por gerenciar os recursos de um computador e executar programas. Então, gabarito, letra A. Questão 4, banca e BAD. Qual a funcionalidade de um cooler para o funcionamento de um computador? Então, tem aqui garantir a integração, garantir alta performance, resfriar, higienizar ou processar. Então, um cooler, também conhecido como ventoinha ou ventoinha de resfriamento, é um componente essencial para o computador para dissipar o calor gerado pelos componentes internos, como a CPU e a GPU. O resfriamento adequado é crucial para garantir que esses componentes funcionem dentro de temperaturas seguras, evitando superaquecimento, que pode levar a danos no hardware e a uma redução no desempenho do computador. Então, gabarito, olha aí, letra C. Então, vamos lá para a questão 5, também com a banca e BAD. Qual das seguintes características pode ser atribuída à memória RAM? Então, temos aqui armazenamento de dados de maneira permanente, lentidão nos processos de gerenciamento de dados, armazenamento de dados temporários, comunicação das peças do computador, são alocadas no socket da CPU. Então, vamos lá. Característica atribuída à memória RAM. Então, a nossa querida memória RAM, Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, é um tipo de memória de computador que armazena dados temporariamente. Olha aí, dados, armazenamento de dados temporário. Gabarito, letra C. Enquanto o computador está funcionando. Ela é volátil, que significa que os dados são perdidos quando o computador é desligado ou reiniciado. Então, isso sim é a memória volátil. Os dados são perdidos. A principal função da RAM é armazenar os programas e dados que estão sendo usados ativamente pelo computador, permitindo acesso rápido e eficiente a essas informações durante a execução de tarefas. Portanto, a característica atribuída à memória RAM é o armazenamento de dados temporários. Gabarito, reforçando aqui mais uma vez, letra C. Então, é assim que funciona, Você acaba corrigindo a questão de maneira bem ativa, com muitos detalhes que acabam ajudando você a revisar esses conteúdos. E mesmo quando você erra, você aprende um pouco mais, tá bom? Questão 6. A instalação de mouses, teclados e outros dispositivos no Windows e outros sistemas ocorre hoje em dia quase de forma automática, pois o próprio sistema já reconhece o dispositivo após conectá-lo à máquina. Basta plugar o hardware e usar. Esses dispositivos, você clicou, plugou e usou, é chamado de quê? Automatic, Plug USB, Plug and Play, Hot Play ou Plug and Hot. Vamos lá. O termo correto para descrever dispositivos que são reconhecidos e configurados automaticamente pelo sistema operacional, sem a necessidade de intervenção manual, é o Plug and Play. Plugar e usar. Clicar e usar. Isso significa que, ao conectar esses dispositivos a uma porta USB, o sistema operacional os detecta e configura automaticamente, tornando-os prontos para uso imediato. É um recurso que facilita muito a experiência do usuário, eliminando a necessidade de instalar drivers ou fazer configurações manuais. Então, gabarito, reforçando aqui, letra C. Vamos à nossa última questão com a banca Selecom. Questãozinha mais complicada do nosso simulado, um pouquinho mais detalhada. Nível hardware. Nível hardware, pelo amor de Deus. Que misturada. Nível hard, não nível hardware, tá bom? Questão nível hard. Difícil, complicadinha, vamos lá. É uma placa-mãe de computador, um tipo de slot de expansão utilizado exclusivamente para adaptadores gráficos de exibição. É um slot do tipo ISA, AGP, DDR ou EISA. Lembrando que essa questão é de nível médio, tá? Só para situar você. Questão de nível médio, um pouquinho complicada, mas vamos lá, gabaritar. O importante é aprender com o erro, caso você venha a errar essa questão. Então, o AGP
ou Accelerated Graphic Port, né? Gabarito B, é um tipo de slot de expansão utilizado exclusivamente para adaptadores gráficos de exibição com placa de vídeo. Então, não pisa na bola, tá? Pesquisa aí, né? Slot de expansão. Esse slot foi projetado especificamente para fornecer um caminho de comunicação de alta velocidade entre a placa de vídeo e a placa-mãe, o que é crucial para o desempenho gráfico em jogos e aplicativos que requerem processamento gráfico intensivo. Então, a letra A, o ISA, né, que é o Industry Standard Architecture, é um slot de expansão mais antigo que foi utilizado para uma variedade de dispositivos, não apenas para placa de vídeo. DDR, Double Data Rate, se refere à memória RAM de um computador e não a um slot de expansão. EISA, né? Extended Industry Standard Architecture, é outro tipo de slot de expansão que foi utilizado para dispositivos diversos, não apenas para placa de vídeo. Então vamos lá, questão resolvida, conteúdo revisado. Espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo, em uma próxima questão. Aquele abraço, valeu!